Olá, meu nome é Luiz Henrique e eu sou franqueado do Inglês Easy no Janga em Abreu Lima. Eu conheci o Inglês Easy 6 anos atrás, quando fui transferido de uma escola que estava falindo, mal das pernas, e aí tive a oportunidade como professor no Inglês Easy. E aí, assim que eu cheguei no Inglês Easy, eu me senti muito acolhido, tanto pelo pessoal da recepção, quanto pelos donos do Inglês Easy. E isso me fez com que eu me envolvesse cada vez mais e realmente vestisse a camisa da escola. Bom, entre o tempo que eu comecei a ensinar no Inglês Easy e o tempo que eu abri a minha primeira escola, foi em média 3 anos. E conhecendo o processo, conhecendo a metodologia e me aprofundando na metodologia como professor, eu vi o quanto aquela escola poderia ir longe, porque eu acreditei naquilo. E como eu estava na sala de aula todos os dias, praticamente, eu via que a transformação realmente acontecia na vida dos alunos. Em 2019, quando eu decidi abrir a primeira unidade do Inglês Easy em Abreu Lima, Pernambuco, eu tive que tomar uma decisão muito difícil e ao mesmo tempo muito importante. Inclusive, minha esposa relutou muito para fazer aquilo porque era o sonho da vida dela. Eu tive que vender a minha casa para poder ter recursos suficientes para abrir a minha primeira unidade. Então, imagina como é você abrir mão de um sonho, que é ter sua casa própria, para atingir outro sonho, que é abrir a sua escola, seguir atrás do seu sonho. E isso foi um período de muita mudança na minha vida. Em seguida veio a pandemia. No ano de 2020 chegou a pandemia e comprometeu muito o resultado. E aí naquele momento a gente se perguntou se realmente valeria a pena ter aberto aquilo ou se valeria a pena você ter um teto para estar. E alguns meses depois a gente vislumbrou exatamente o crescimento da empresa, que apesar de ter tido um pouquinho de dificuldade, ter comprometido um pouco o resultado por causa da pandemia, e isso foi geral e global, a gente viu que a empresa começou a crescer e começou a crescer a passos largos, e isso fez com que a gente tivesse a certeza de que o suporte que a gente teve, de que a marca era muito bem avaliada no mercado e que a gente ainda teria um longo caminho a traçar, um longo caminho de sucesso. E aí, em seguida, 3 anos depois, ou melhor, 2 anos e meio depois, a gente decidiu abrir a segunda unidade aqui no Janga, que já começou como um sucesso. E em 3 meses e meio a gente já está aí chegando à meta anual de 100 alunos ativos, o que é um feito inenarrável em todas as unidades do Inglês Easy aqui em Pernambuco. Como empresário, eu destaco, em primeiro lugar, os processos que estão bem estabelecidos. Então, nós não precisamos ter tanta dor de cabeça com processos. A gente consegue delegar muitas tarefas e eles simplesmente vão seguir aqueles processos. Em segundo lugar, eu acho que o marketing da escola já está sendo muito bem feito e a captação de clientes já está sendo muito bem estabelecida e a gente consegue estabelecer um parâmetro comercial para que nós possamos ter clientes suficientes. E em terceiro lugar, é que a gente percebe, trabalhando aqui, trabalhando há muito tempo, como já estou há pouco mais de 6 anos, que aqui é uma empresa que cuida das pessoas. E cuidando das pessoas, as pessoas trabalham felizes. E não só os trabalhadores ficam felizes, não só os colaboradores ficam felizes, mas também os alunos ficam muito felizes. Porque nós temos aqui como se nós tivéssemos um órgão muito importante que é o coração. Se eu tenho os colaboradores pulsando firmemente com a empresa, a gente tem clientes felizes e clientes felizes pagam as contas e a gente fica muito feliz com o crescimento da empresa. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou franqueado do Inglês Easy no Janga em Abreu Lima e se você quiser fazer parte desse time de vencedores, seja muito bem-vindo.